Oi, tudo bem? Eu sou o professor Rony. Bem-vindo mais uma vez ao Café com História. Bom, nossa aula de hoje é sobre música, a origem da música. A música é um dos principais elementos da nossa cultura. Há indícios de que desde a pré-história ela já havia música, já existia no nosso planeta. Provavelmente com a consequência de algumas observações de sons na natureza. Então é cerca do ano 60.000 a.C. que o vestígio de uma flauta de osso, e também do ano 3000 a.C. a presença de liras e harpas na Mesopotâmia. Então no panteão grego, por exemplo, Apolo ele é a divindade que rege as artes. Por isso vemos várias representações suas nas quais ele porta uma lira, né? Vale lembrar que na Grécia Antiga também apenas a música e a poesia eram consideradas como manifestações artísticas da maneira como nós vemos hoje atualmente, né? Lembrando aí que essas liras também são citadas nos livros bíblicos, na Bíblia também, né? Quem já leu aí Davi também já percebeu que tem algumas citações. Bom, a música é uma palavra de origem grega que vem de musique techne e se constitui basicamente de uma sucessão de sons entremeados por curtos períodos de silêncio ao longo de determinado tempo. Bom, eu vou, só para vocês terem uma noção um pouco, né, quando fala dessa questão de intermeado de um período de silêncio. Vou pegar para vocês o violão para vocês verem. Que é o violão. Esse aqui é o acorde sol maior. Sol, Ré, Lá menor, Dó, Sol. Bom, aqui eu fiz uma composição de alguns acordes que simbolizam um pouco dessa questão da música com intervalo de tempo musical. Assim, ela é uma combinação de elementos sonoros, como vocês puderam perceber aqui no violão, que são percebidos pela audição. Isso inclui variações nas características do som, né? Tais como duração, altura, intensidade, timbre, que podem ocorrer em diferentes ritmos, melodias ou harmonias, assim como eu fiz aqui no violão, né? Com diferentes tons, que é o de sol, o de ré, o de lá menor e o de dó. As características dos sons. Em música, a duração de um som está relacionada ao tempo, mas não como ele é medido, por exemplo, em um relógio, mas a relação entre o tempo de duração das notas musicais e o tempo das pausas, né, que cria algo chamado ritmo, que foi o que eu fiz aqui. Então esse está criando um ritmo com um determinado tempo musical. A altura é a forma como o ouvido humano ele percebe a frequência dos sons, né? Por exemplo, ou então isso é a altura do som. Então isso a gente mede a partir das frequências sonoras. Também nós temos o tom, que é a altura de um som na escala geral dos sons. Por exemplo, se eu canto aqui Ave Maria, estou em um tom. Aí eu vou subir meio tom. Ave Maria, mais meio tom. Ave Maria, mais meio tom. Ave Maria. Então isso é tom. Intensidade é a percepção da amplitude da onda sonora, que também é chamado frequentemente de volume ou pressão sonora. Intensidade é o que você coloca no som. Por exemplo, então isso aqui é a intensidade do som. O timbre, né, ele nos permite distinguir se sons de mesma frequência eles foram produzidos por instrumentos diferentes. Então isso é timbre. Por exemplo, o timbre de um cavaquinho em sol maior ele tem determinada característica. O timbre de um violão em sol maior ele tem outro timbre, outra característica. Assim como também nós temos violões, por exemplo, um Takamine, que tem um determinado som
um timbre, nós temos um Hoffman que tem outro timbre, o Taylor tem outro timbre, o Giannini tem outro timbre e assim consequentemente. Isso simboliza timbre, assim como também os timbres que nós temos na voz. Eu tenho um timbre, minha esposa tem outro timbre, né? Meu primo tem outro timbre de voz e cada um tem um timbre, uns com tons agudos, outros com tons graves, outros com tons médios. Então esse aí é o timbre que a gente tem nas nossas vozes. Nós temos determinados tipos de instrumentos musicais, instrumentos de sopro que podem ser feitos de madeira, como por exemplo a flauta, o clarinete, o saxofone. Então os instrumentos de sopro de madeira se distinguem dos instrumentos de sopro feitos de metal pela forma como o som é produzido, pela vibração do ar em um tubo oco. Então o ar vibra soprando-se no bocal, no caso da flauta, ou através de uma palheta simples no clarinete e no saxofone, ou de uma palheta dupla no caso de oboé e do fagote. Então os instrumentos de sopro feitos de metal, eles são produzidos com latão e o som nasce da vibração dos lábios do músico, né, no bocal, o que faz com que o ar ele vibre dentro do tubo. Então nesse grupo encontramos o trompete, o trombone, a corneta, a trompa e a tuba. Então instrumentos de corda, nós temos o som que é produzido pela vibração de uma, né, ou mais cordas esticadas através de fricção. Temos o violino, o violoncelo, o contrabaixo, né? E dedilhado nós temos harpa, lira, violão, guitarra, enfim. Instrumentos de teclas. O som ele é produzido por meio de um teclado que faz vibrações no ar, que é o órgão de tubo, ou em cordas, no caso do piano. Parte interna de um piano, ele possui um mecanismo com mais de 6.000 peças cada tecla e aciona um martelo revestido de feltro que bate numa corda de aço, produzindo assim o som. Instrumentos de percussão, nós temos vários instrumentos como o xilofone, vibrofone, gongo ou tantã, símbolo, castanholas, claves, maracas e tambores também. E eles podem ser tocados utilizando-se as mãos ou varetas de ferro. Instrumentos eletrônicos, né, eles geram sinais eletrônicos que são amplificados e convertidos em sons. Por exemplo, teclado, sintetizador, bateria eletrônica e samplers. Então essa é a nossa dica de hoje. Um grande abraço, se inscreva aqui no canal e curta e compartilhe nossos vídeos. Até mais!